Então, é o seguinte, é uma apresentação que vocês vão elaborar para o dia 5 do 10. Dia 5, salvo me engano, é uma terça-feira. Isso, terça-feira. Que é o nosso último dia de aula mesmo, né? No caso, o dia 7 é o dia da nossa avaliação. O dia 5 é um dia de aula online, certo? Então, essa apresentação, ela vai ser online. Então, eu dividi a turma em 5 grupos, certo? Aqui, olha, para vocês verem, eu já só tenho 2 grupos que estão formados. Quem é a Jucivânia que tá nesse grupo aí? É Vaninha. Tá. Agora eu vou ter que colocar Yasmin fulana e Yasmin cicrana. Quem é Yasmin que tá aqui? Mulher, esse que tá com a foto do perfil com a cara loira sou eu, Hum, Yasmin. E o Yasmin outro é César. Thalita, é porque ela tá pelo meu notebook. Sim, sim. Ai, vocês deixaram Claro, pensando que Thalita. tinha duas Yasmin. Eu achei estranho agora, viu? Aí, eu achei mais ainda que era duas, porque uma é Macedo e a outra é Stephanie. É isso mesmo? É, Tá bom. Ótimo. Então vamos lá. Pra frente. Então eu só tenho aqui 2 grupos que estão cheios. Qual é o objetivo do trabalho? Né? Cada grupo vai ter que elaborar um DDS, né? Uma apresentação oral sobre o seu tema, no formato de diálogo diário de segurança. Muitas vezes o diálogo diário, ele é inclusive mais curto do que essa proposta de 15 minutos. Mas eu dei um tempo limite para vocês de 15 minutos, porque talvez seja necessário ter um pouquinho mais de tempo do que um tempo do DDS mesmo, que é bem mais corrido. Então, vocês vão imaginar, de acordo com o tema de vocês, uma empresa fictícia, né, com colaboradores fictícios, né, de acordo com as suas funções, e vocês vão elaborar essa apresentação, e essa apresentação será feita como se fossem para eles, certo? Como se fossem para os trabalhadores, para os empregados, de acordo com as funções. Então, vocês vão trazer o tema de vocês voltado, pode ser, vocês podem trazer voltado para várias coisas. Por exemplo, ontem eu estava dando alguns exemplos com relação a risco físico, ruído, por exemplo. Pode ser algo referente às doenças, que mais, às alterações no ser humano, que mais acontece devido à exposição prolongada ao ruído. Você vai para algum desses, viu, Samila? Esses aqui já estão cheios. Tem mais alguém aqui que está sem grupo? Mais alguém sem grupo? Ah, meu Deus, assim tá só. É individual. Mais alguém está sem grupo? Todo mundo já está com o seu? Então tá. Samila, eu vou colocar você para iniciar um grupo aqui. E ver com seus colegas. Ver com quem, mulher?
Tem mais gente na turma. Não sei onde estão as pessoas que tem pouquíssimas pessoas participando das aulas. Então tá. Qualquer coisa, mais alguma dúvida, pessoal, com relação ao trabalho? Não? Eu não tô, Não, não. não, tudo certo. Nenhuma, né? Tudo bem. Não necessariamente, Yasmin. Não precisa, não. Vocês vão focar na apresentação de vocês todinha como se fossem para os colaboradores. Então, dependendo dos colaboradores que vocês vão apresentar, é a forma como vocês vão trazer a apresentação. Mas aí, por exemplo, se forem pessoas de uma escolaridade mais alta, então a gente faz uma apresentação um pouco mais formal. E se for mais baixa, a gente também tem que tomar cuidado com a nossa fala. A forma como a gente vai se expressar no decorrer do DTS. Ai, desculpa, Thalita. Não dá não para saber assim não, viu? Não dá mesmo. Tô perdidinha olhando aí para esse negócio de vocês. Então tá. Gente, hoje a gente vai falar sobre um instrutor, né? Na aula passada, na outra aula, que no caso foi a presencial, a gente estava falando sobre o treinamento, né? Sobre metodologia, sobre ambiente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o instrutor. O que vocês acreditam, acham que faz um bom instrutor, ou seja, uma boa pessoa que vem para frente fazer uma apresentação? O que é que chama a atenção de vocês, para que realmente vocês tenham atenção a essa pessoa? Repita a pergunta aí, professora, por favor. O que para vocês faz uma pessoa ser um bom instrutor? Ter conhecimento sobre o assunto, né? Sobre o que ele vai instruir. Ótimo, ter um conhecimento. Na verdade, em outras palavras, é o seguinte: o que é que faz vocês assistirem uma aula, uma fala de alguém, ter atenção a essa pessoa do início ao fim, sem a pessoa, porque hoje é muito comum, a gente estava até comentando, da nossa curiosidade, a nossa atenção, ela não está ficando dentro da sala de aula, infelizmente. Ela está sempre saindo, a gente está sempre focado em outra coisa, pegando celular, saindo da sala, enfim, tem várias situações. Então, o que é que faz a gente realmente ter atenção àquela pessoa? É o domínio do conteúdo somente? É a nossa vontade de aprender também. Vocês acham que é a vontade?
Quem mais? Vamos imaginar aqui uma situação. Imagina que vem uma pessoa para dar uma aula para vocês, né? Fazer uma fala. E essa pessoa, ela tem realmente muito domínio do assunto. Mas a forma como ela está apresentando, não está dando para vocês entenderem. Está usando alguns termos muito técnicos. Está utilizando alguns elementos que não são do conhecimento de vocês. Vocês estão perdidinhos. Perdidinhos da Silva. E aí? Pedi para ela explicar na língua da gente, né? Não usar os termos técnicos, porque a gente não conhece. Mas no caso, essa pessoa vai ser um bom instrutor? Sabe? Uma pessoa que sabe falar. Porque, professora, se eu não conheço o assunto que ele está falando, eu tenho que confiar nele. Então, ele tem que ser um bom instrutor, um bom profissional. Eu estou confiando nele, né? Aí, de cara, não tem como saber se ele é bom instrutor ou não. Com o tempo, eu penso assim, né? Sim. Então, assim, um instrutor, né, professor, uma pessoa que vai instruir alguém, orientar alguém, transmitir algum tipo de conhecimento, educar, enfim. Tudo isso é o que faz um instrutor, ou seja, uma pessoa que vai à frente, né, para fazer uma fala, para dar uma orientação, mas se eles são responsáveis pela essa transmissão do conteúdo, ter domínio do conteúdo, ele não é suficiente, certo? É muito bacana quando a gente está diante de uma pessoa que tem um vasto conhecimento sobre aquele assunto, experiência e várias coisas, mas tem vários outros fatores que fazem com que ele seja um bom instrutor ou um mau instrutor. Porque a partir do momento que a gente vai a gente vai para frente, a gente tem um grande assunto, ou seja, um grande domínio do conteúdo. Mas a gente não sabe fazer essa transmissão, ou seja, a gente não sabe criar um vínculo, criar uma conexão com as pessoas que estão ao nosso redor. O que acontece muitas vezes é quando a gente está numa situação como essa, como aluno, como ouvinte, enfim, numa palestra, alguma coisa dessa natureza, o que é que acontece? Existem inúmeras coisas que nos atraem para fora daquele ambiente, né? Existem vários fatores, as nossas responsabilidades, o nosso dia a dia, a nossa falta, às vezes, de cabeça, porque às vezes a gente está pensando em mil e uma coisas, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Às vezes a gente está numa determinada aula, num determinado momento, e a gente está um pouco de corpo presente, porque a nossa cabeça às vezes está tão cheia, né, que às vezes a gente não consegue prestar muita atenção. Além disso, ainda tem o nosso celular, né? Alguns equipamentos eletrônicos que hoje em dia todos cabem num aparelho só, que no caso é o celular, que não chama muita atenção. Existem várias coisas que fazem com que a gente deixe de prestar atenção naquela pessoa e a gente acabe se apegando um pouco ao celular. Então, tem as pessoas passando do lado de fora, tem o celular, tem o colega do lado, enfim, tem muita coisa capaz de nos atrapalhar, né? Mas o que realmente poderia nos ajudar para que a gente consiga compreender esse conteúdo é realmente a gente ter uma pessoa que saiba passar o assunto, né? Que saiba orientar. E quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de orientação, esse tipo de coisa que o instrutor, no caso, ele deve passar,
é uma responsabilidade muito grande, certo? Porque ele está ali, inclusive existe uma outra palavra que a gente chama as pessoas que estão à nossa frente, que são chamados, inclusive, muitas vezes de facilitadores. Ou seja, facilitadores do conteúdo. Mas muitas vezes a gente se depara com pessoas que não são facilitadores, na verdade são complicadores daquele assunto. Então, como eu estava conversando com as meninas que estavam na aula presencial, que vai muito da nossa responsabilidade, que está ali na frente, conseguir a atenção daquelas pessoas, né? Eu não posso simplesmente tratar as pessoas como meros ouvintes, né? Como meros alunos, que estão ali e têm que se curvar diante de mim, porque no caso eu é que sou a pessoa que detém o conteúdo, né? Esse tipo de visão já caiu de moda, né? Há um bom tempo. Isso, na verdade, não existe mais. Então, o instrutor, ele está lá justamente para isso, para despertar o interesse do aluno, né, do ouvinte, daquela pessoa que está lá, para que ela realmente preste atenção. E muitas vezes a gente pode acabar falando um pouco sobre isso, dizendo assim, não, mas aí ele é quem tem que prestar atenção. Não necessariamente, né? Sim e não. Porque, no caso, se ele está diante de uma situação, por exemplo, é um exemplo aqui do meu irmão. Ele foi assistir umas aulas que foi num cursinho, né? Então, tinha muita gente e ele não estava acostumado com aquela situação. Então, ele começou a não entender muito bem o que o professor estava dizendo, e não tinha muita coragem de perguntar, né, de tirar a dúvida, e aquelas dúvidas, elas foram se acumulando, só que chegou a um ponto que ele não estava mais entendendo nada que o professor estava dizendo, né? Então, esse foi um dos motivos pelos quais ele não queria mais estar ali, não prestava mais atenção, porque realmente aquele conteúdo, ele não estava mais entendendo, então ele realmente, o interesse dele pelo assunto realmente cessou, né? Então, em muitas situações, a gente vê esse tipo de situação, né? As pessoas, elas precisam do conteúdo, mas, infelizmente ou felizmente, a pessoa que está lá na frente, ela precisa mostrar que aquele assunto, ele é importante, né? Que é possível se ter a compreensão. E cada vez mais a gente está utilizando algumas ferramentas que não são convencionais, né, para o ensino. Até comentei a respeito de uma palestra que eu assisti, 2 palestras, que era de um homem, né, que ele muito elegante, fez uma palestra assim que a fala dele pesava muita soberba, enfim, a fala dele era uma fala muito pesada, na verdade. E, posteriormente, a gente assistiu uma segunda palestra, que era de um senhor, que ele falou do mesmo assunto, só que ele tratou de uma forma muito simples, né? Ele tratou com muita simplicidade, e ele trouxe, inclusive, algo que ele tinha o dom de fazer, que era a leitura de cordel, e ele fazia a palestra através da leitura, né? Ele fazia alguns cordéis, então ele recitava, e a partir daquilo ali ele comentava. Então é algo bem interessante porque é da nossa região, então acaba nos atraindo, né? Acaba fazendo com que a gente preste atenção. E como vocês sabem, a leitura de cordel, ela é uma leitura de versos, versos que rimam, então acaba que nos atrai, de certa forma. Então, são vários fatores que podem nos levar, realmente, a ter uma atenção com relação à pessoa que está lá na frente, né? Apenas a gente precisa entender a nossa responsabilidade. Quando a gente vai para frente de um público, a gente precisa ter esse conhecimento com relação ao assunto, mas a gente também precisa saber quem são as pessoas que estão nos assistindo. Com relação ao trabalho, é por isso que eu pedi para que vocês criassem, né, essa empresa, quem são esses colaboradores,
para que vocês saibam para quem vocês estão falando, né? Com quem vocês estão lidando. Porque uma fala que a gente faz para um grupo de pessoas X não é a mesma fala que a gente faz para um grupo de pessoa Y. Né? A gente tem que ter sempre uma abordagem que ela deve ser diferente com relação aos programas de treinamento que a gente executa. Então, não basta somente a gente ter o melhor curso, ou seja, a gente ter a melhor fala. Meu Deus, o que eu tenho para falar é tão importante, mas tem tanta gente que realmente não está parando para ouvir, né? Então, não vale somente a gente ter aquela melhor palestra, aquela melhor fala, aquela fala que está cheia de informação, que caso aquelas pessoas venham a compreender, vai trazer uma transformação muito grande para aquelas pessoas que estão ali, aquele ambiente, a sua empresa. Então, um bom instrutor, ele faz uma grande diferença com relação a isso, porque não significa somente aquele assunto que ele tem para passar. Muitos têm uma grande importância, mas a forma como a gente vai passar, né? De que forma a gente vai conseguir detalhar esse assunto, respeitando todos os aspectos daquelas pessoas e tentando, fazendo com que o interesse ele seja respeitado, né? Então, os instrutores, eles têm algumas qualidades, eles devem ter algumas qualidades. Primeira qualidade é com relação à facilidade de se relacionar com as pessoas. Imagine, vocês vão trabalhar em determinadas empresas e vocês se trancam no escritório de vocês e pronto, ficam lá. Vocês não sabem o nome dos colaboradores, vocês não sabem o nome das pessoas, dos supervisores, dos encarregados. Ou seja, vocês não se relacionam com aquelas pessoas. Então, a partir do momento que a gente vai ter que ter esses momentos, como é que esse vínculo ele vai acontecer? Eu pergunto para vocês. Na verdade, ele nem existe. Por quê? Porque, pelo jeito, você é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar. Você é uma pessoa que não tem interesse nesses relacionamentos, né? E, infelizmente, a gente só consegue esse tipo de vínculo tendo atenção a essas pessoas. Eu estava até dando um exemplo a respeito dos meus alunos de enfermagem, que a nossa responsabilidade na UBS, a responsabilidade do enfermeiro, da enfermeira, é muito grande, né? Que a gente tem com relação àquelas pessoas que moram naquele bairro, né? Naquela área que a gente cuida. Então, caso aconteça determinadas situações com aquelas pessoas e coisas que é o nosso trabalho evitar, né? Por exemplo, mas quando eu tenho uma situação aqui no bairro em que eu trabalho, no caso, né? Eu tenho uma situação de várias pessoas adoecendo de dengue, por exemplo, que me disseram esses dias que a dengue, ela tá com tudo. Não sei se vocês estão sabendo. A dengue e a chikungunya. Então, eu tenho várias pessoas que estão adoecendo de dengue, eu tenho várias pessoas que estão adoecendo de chikungunya. Ou então eu tenho várias adolescentes que estão grávidas, ou seja, faz parte do meu trabalho realizar esse tipo de orientação para as pessoas. Então, muitas vezes, o que é que acontece? A gente se tranca dentro daquela nossa sala, e assim, professora, então é porque a enfermeira é muito preguiçosa. Não é por isso não, minha gente, é porque muitas vezes a gente vai para trás, e isso vai acontecer com vocês também. A gente vai para trás de uma pilha de papéis, e se vê diante daquela situação, e muitas vezes a gente não tem tempo de construir esse vínculo, de construir esse relacionamento. Então, quando a gente vai falar com aquela pessoa, levar algum tipo de orientação, algum tipo de fala, o vínculo ele é inexistente. Não acontece. Aquelas pessoas, elas não têm atenção a você naquele momento. Então, eu digo muito a eles e digo a vocês, né? Quando acontece determinadas situações,
que é da nossa função evitar, né, fazer com que seja evitada, porém elas não são. Isso faz com que a nossa responsabilidade ela acabe aflorando, né, mostrando o quanto nós não fomos eficientes na nossa fala, o quanto a gente não foi eficiente no nosso trabalho. Infelizmente ou felizmente, não sei o que vocês vão sentir com relação a isso, mas o nosso trabalho, ele é um trabalho com pessoas, né? De relacionamentos, de fala, né? De entendimentos, de desentendimentos, de situações difíceis, de situações corriqueiras, e a gente já precisa saber disso, né? Saber que o que isso vai acontecer. Nós não estamos aqui fazendo um curso que, no caso, vocês vão para trás de um birô e vão se debulhar aí no meio de um monte de papéis e pronto. Não vão ter que conversar com ninguém, não vão ter que interagir com ninguém, não vão ter que ter problemas com ninguém. Outra coisa que a gente precisa ter é um bom raciocínio. A gente precisa ter algo muito bem desenhado na nossa cabeça. Por exemplo, muitas vezes a gente, até comentei com as meninas a respeito do slide, é uma coisa que me ajuda muito, é o slide, né? Ajuda a mim e ajuda as pessoas que, no caso, o utilizam. O slide, ele vem para nos guiar, na verdade, né? Muitas vezes, hoje eu não tenho apresentação do slide, mas eu anotei os tópicos aqui. Mas o slide, ele está aqui para nos guiar. Muitas vezes eu acabo colocando alguns textos no slide, mas é para ajudar vocês, né? Porque às vezes quando a gente coloca muito tópico, aí vocês acabam tendo dúvida, aí quando vai estudar ou vai fazer uma atividade, aí vocês vão para a internet, e na internet tem uma vasta uma coleção de conteúdo, né? Então, às vezes, vocês podem acabar se guiando por outro caminho. E isso não é bom, né? Acabam se distanciando do assunto, ou acabam confundindo uma coisa com a outra, que é o que a internet faz, né? Quando a gente pesquisa uma coisa, aparece um monte de coisa sobre aquilo ali. Então, às vezes, ou vocês podem fugir do assunto ou pode se desviar totalmente, né? Então, por isso que muitas vezes eu coloco os textos, que é para vocês não terem que ir realmente fazer isso, né? Procurar na internet e acabar se perdendo no meio do caminho. Ou então, se por acaso vocês forem pesquisar, mas que já tenham alguma coisa para se embasar, né? Para saber o que é o certo e o que é errado lá da internet. Então, o slide, ele nos ajuda, né? Ele dá esse apoio. Como eu comentei com as meninas, eu sou muito esquecida. Né? Em cabeça, eu morro de medo de esquecer muito das coisas, assim, de uma forma muito dramática, assim, isso resultar em alguma coisa maior. É tanto que eu anoto muita coisa, né? Anoto, mas aquela coisa. Depois esqueço onde foi que anotei. Tem vezes que... teve um tempo não, ainda tenho. Eu tenho vários cadernos aqui, e sempre quando eu vou dar aula, eu anoto várias coisas sobre um tópico ou outro, e vou ajustando, né? E isso às vezes acaba sendo um esboço do slide. Mas aí eu às vezes anoto de um assunto num caderno, aí de outro assunto, depois misturo, né? Antes eu tinha um caderno para cada escola. Por exemplo, se eu ensinava no SENAC, eu tinha um caderno, né? Se eu ensinava no CETEP, eu tinha outro caderno. E aquelas disciplinas, que no caso não se misturavam, né? Não se misturam, na verdade, não tem nada a ver com a outra. Mas acabava que era separado. Mas depois eu comecei a misturar e isso começou a me atrapalhar. Mas agora não tem muito mais o que fazer, a não ser que tudo eu passe ali. Mas sou um pouco esquecida. Então, o slide, ele me ajuda muito, né? Dar esse apoio, porque às vezes eu vou falando de um assunto, falando, depois vou me perdendo, às vezes não sei onde foi que parei, não sei o que vai vir depois, e o slide, ele tem esse poder.
Outra coisa que o slide vai nos ajudar a dar essa noção de raciocínio e dar esse segmento, né, o que vem primeiro, o que vem depois, vai nos dar também a atenção, né, vai nos ajudar com esse ato de chamar a atenção para as pessoas que estão assistindo, né? A gente tem a possibilidade ali de colocar um vídeo, de colocar uma imagem, né? Algo que chama atenção, uma letra, enfim, a nossa cabeça, ela é condicionada, muitas vezes, a fazer associações com algumas coisas, né? Isso até tem um nome, chama-se, se não me engano, teoria da boa forma. Por exemplo, se eu colocasse aqui, eu fizesse um slide para vocês e eu colocasse técnicas de treinamento, porém com a letra que é usada no logotipo da Coca-Cola, né? Colocasse em vermelho e colocasse em branco, técnicas de treinamento com aquela mesma letra desenhada. Então, vocês já iriam pensar em Coca-Cola na mesma hora. E isso vale para muitas coisas, né? A gente consegue fazer com que chame atenção com algumas figuras, com alguns slides, até com alguma letra que seja diferente, tipo de design. Por isso que essas coisas, elas são tão importantes. E aí, ainda estão achando que é só o domínio de conteúdo? Negativo. Ai, gente, então, além do raciocínio, a gente também tem uma boa didática, né? Uma excelente didática. Tem pessoas que têm um pouco mais, tem pessoas que têm um pouco menos. O que seria essa didática, né? É uma forma fácil de ensinar, né? Isso se dá muitas vezes a partir de alguns exemplos que a gente dá, né? A forma como a gente projeta o raciocínio na cabeça de algumas outras pessoas. Por exemplo, tem alguns assuntos que são bem difíceis, eu não sei vocês, mas eu tinha muita dificuldade em matemática. Com vocês também era assim? Eu tinha, não, eu tenho. Sim ou não? Sim ou não? Tem. Sim, sim. Mas uma vez eu tive um professor de matemática que ele tinha uma didática tão diferenciada, assim, foi o melhor professor que eu já tive de matemática, que ele era incrível. A forma como eu me sentia, se eu nem sei multiplicar, oh meu Deus do céu. A forma como eu me sentia, na verdade, de uma forma, eu acho que não tem outra forma de explicar, a forma como eu me senti com relação às aulas dele, mas parecia que ele pegava o assunto e colocava na minha cabeça. Parecia que ele pegava o assunto como se fosse uma massa de bolo, não, de essas massas que é com farinha e água. Fazia uma bolinha bem perfeitinha e colocava na minha cabeça. Eu ficava um pouco impressionada. Mas não fui aluna dele por muito tempo, né? Porque senão eu já tinha melhorado muito. Eu era boa em matemática hoje em dia. Mas aí a didática, gente, ela gira em torno dos métodos, de técnicas de ensino que a gente utiliza justamente para ensinar. Então, o objetivo realmente é a gente conseguir fazer isso, que nem esse professor. É a gente pegar um assunto, né, transformar numa bolinha, numa coisa macia, numa coisa fácil e dar para as pessoas, né, para fazer com que as pessoas entendam. Então, quando a gente tem uma boa didática, isso fica bem mais fácil de compreender. O que muitas vezes atrapalha no nosso entendimento é quando acontece o que eu falei para vocês no início. Muitas vezes a gente tem muito domínio do conteúdo, a gente sabe muito, mas quando a gente começa a falar sobre o assunto, a gente fala como se a gente estivesse falando para a gente mesmo. Acho que até conversei sobre isso tanto na aula passada também. Quando a gente fala, a gente faz a nossa fala como se fosse para alguém igual a gente.
né, que tem aquele conhecimento, que tem aquele entendimento, que vai entender. Mas não, a gente precisa pensar, no caso, na outra pessoa que está ali, né? Então, muitas vezes falta a determinados instrutores é isso. E quando isso falta de uma forma, né, que a gente fala, inocente, né? Às vezes a gente prepara aquele melhor assunto, melhor conteúdo, achando que vai ser ótimo, eles vão entender tudo, vai ser maravilhoso, né? Às vezes a gente vai realmente na inocência. E quando chegar lá, não é nada daquilo, né? Que por algum motivo está se complicando aquilo que está sendo passado. Mas aí, quando isso é feito também de propósito, ainda se torna um pouco mais difícil, né? Ao invés de você facilitar, você ser um facilitador, você dificultar para que realmente aquelas pessoas não entendam. E tem muita gente assim, pessoal, muita gente assim. Principalmente quando a gente se coloca num lugar de fala, né? Num lugar em que a gente se sente aquela pessoa superior naquele dado momento, né? E muitas vezes é isso que acontece com o profissional de segurança. Ele se sente superior aos demais funcionários, né? Obrigada. Às demais pessoas que ali estão, como se tivesse algum poder muito superior. Isso, existe pessoas assim em todos os lugares, né? E não é diferente na, na área de vocês e também no momento em que a gente vai fazer uma fala para uma outra pessoa. Me deu uma aguinha aqui. E a gente, quem não tem grupo, se manifeste. Thalita, você tem grupo? Thalita? Hum. Thalita tá no meu. Ah, é? Ai, Thalita e Clara, é mesmo, é verdade, é verdade. Ai, meu Deus, vocês me confundem demais. Minha gente, pelo amor de Deus, me ajudem a te ajudarem. É verdade, eu lembro que disseram Clara, eu coloquei Clara no rolo. Mas é difícil, viu? Porque é uma pessoa com dois nomes, é uma que entra com o nome da outra. Complicado demais. Só um minutinho para pegar um pouquinho de água.
Pronto. Parou não, Runinha. Só fui pegar um pouquinho de água. Tá dando uma vontade de tossir. Você tá bem, professora? Tô, é porque quando eu falo demais, às vezes é uma. Olha, gente, tá quente demais. Aí é uma sede. Aí a gente não tem, eu não sei vocês, mas não tem muito hábito de tomar muita água, não, sabe? Aí às vezes a gente, sei lá, não toma, é sede, mas não toma. Aí eu tava aqui com um copo de água, tava tomando, mas aí já ficou seco. Aí eu fui buscar um pouquinho mais, porque senão não aguenta, não. Sim, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, outra coisa que o facilitador, né, professor, orientador, instrutor, ele necessita é de uma fácil exposição, né? Como eu falei a respeito daquilo que ele vai expor. Ele precisa facilitar, ele precisa fazer com que aquilo seja o mais fácil, simples possível, para que realmente não dificulte as coisas, né? A gente não acaba, em vez de facilitar, não dificulta. Isso quando a gente expõe o assunto de uma forma simples, de uma forma direcionada, com exemplos, para que as pessoas possam fazer o entendimento. Às vezes a gente consegue atribuir alguns outros elementos, inclusive do dia a dia, ou então até coisas que a gente utiliza hoje em dia, assim, de forma mais moderna. Não sei se eu fiz com vocês um vídeo que eu fiz com algumas turmas. Pedi para gravarem um vídeo num formato de que a gente está fazendo bastante, que é Reels no Instagram, TikTok. Eu pedi isso a vocês? Não, né? Acho que não. Não, pedi não. Foi para as outras turmas. Então, por exemplo, a gente fez na turma de anatomia, de enfermagem e radiologia, por exemplo, né? Eu pedi para os alunos, por exemplo, eu pedi para vocês fazerem uma apresentação oral ao vivo. Eu pedi para eles elaborarem um vídeo, no caso, a apresentação deles seria um vídeo, seria gravado, e eles teriam que apresentar de uma forma criativa, né? E foi muito interessante, porque eles teriam que trazer elementos do TikTok, trazer elementos do Reels no Instagram, ou seja, algo bem criativo. Então, surgiu muita coisa interessante e muita gente conseguiu aprender mais e melhor. Porque era um assunto que eu já tinha dado, que era sobre ossos, que era sobre músculo, mas aí eles apresentaram, pronto, teve um grupo que fez uma paródia, aí eles cantaram e dançaram. Aliás, mais de um que fez paródia. O que atrapalhou um pouco foi a questão da pandemia, porque eles, como moram em cidades diferentes, né, vocês também, não podiam estar se reunindo realmente para gravar o vídeo todo mundo junto, então cada um gravava em casa. Teve um grupo que fez usando aqueles filtros do TikTok, que era o tema deles era músculos da face. Então eles encontraram um filtro que mostrava os músculos. Então, eles colocaram o filtro no rosto deles, enfim, foi muita coisa interessante que aconteceu. Então, é esses elementos que a gente utiliza do dia a dia, que é algo que a gente está muito ligado hoje em dia. A gente tem muita, por mais que não faça, mas vê muitas pessoas fazendo, né? Por mais que não tenha Instagram, não tenha TikTok, mas tem muito desses vídeos que estão circulando no WhatsApp. Até que às vezes quando a gente encontra um vídeo que é muito interessante, muito engraçado, tem algumas pessoas que baixa e acaba mandando, né, para as outras pessoas.
Então, essas coisas são muito interessantes. E nos ajuda muito, realmente, a fixar, né? Esses das paródias que o pessoal fez, esse do filtro, aí teve outros também, que foi bem pronto. Teve uns que eles baixaram aqueles aplicativos de estudo de anatomia mesmo, sabe? Que vê as peças, por exemplo, a perna, de forma em 3D, né? Eles fazem a visualização em 3D. Então, eles fizeram um vídeo do negócio lá do aplicativo, e eles gravaram a voz, né, deles fazendo a explicação, então foi muito bacana. Então essas coisas ajudam bastante, né, não é à toa que a gente está aprendendo muito na internet, né. Agora a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente aprende, por exemplo, tem pessoas que dizem, não preciso fazer curso X ou curso Y, tem coisa que eu já sei, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, a internet é um mar de informações, sabe? Um mar. E, infelizmente, a gente leva muita onda, né? A gente não pega só jacaré, não. A gente leva muito, muito caldo, porque é muito, 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 muito assunto. E muitas vezes eu, pelo menos, eu sou muito chata com relação a essas coisas. Quando eu vejo um assunto que tem duas respostas, por exemplo, que tem dois caminhos a seguir, que tem duas informações contrárias sobre aquele mesmo assunto, eu fico logo indignada e eu quero logo saber o que é a verdade. Então, eu procuro seguir por esse caminho. Mas tem muita gente na internet, que na internet vê uma coisa e pronto, acredita piamente naquilo e pronto, acabou. Você não procura nem saber se é verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mas tem muita, muita informação legal, né? Por exemplo, tem umas pessoas que a gente segue, às vezes no YouTube, que tem canais, são pessoas sérias mesmo, são pessoas que são professores, que têm mestrado, têm doutorado naquele assunto. Então, tem muita coisa positiva. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado também. Então, essas formas, né, eu acho até interessante, porque tem uns vídeos que eu assisto de uma professora, que aí tem horas que eu vou ler os comentários, né? Aí muita gente comenta, nossa, como eu consegui entender tudo, e com a minha professora eu não consegui entender nada, e não sei o que não sei o que. Mas é claro que um vídeo, né, você grava uma vez, você não gostou, faz de novo, não gostou, faz de novo. E quando você vai fazer uma apresentação ao vivo, não tem isso não, né? Não tem esse negócio de ficar ruim e fazer de novo. Quem sabe faz ao vivo, como diz Faustão, e pronto, acabou-se. Então, esse tipo de ferramenta, eles estão aí para nos ajudar, na verdade, né? Outra coisa que é interessante, né, para uma pessoa, um instrutor, uma pessoa que vai à frente, é você ter uma personalidade segura, né? Você ter uma personalidade de uma pessoa que transmita segurança, realmente que mostre que você é uma pessoa firme, né? Muitas vezes a gente se depara com situações que, das duas, uma, ou a pessoa é muito, muito fraca naquilo que fala de forma em dúvida, ou então a gente encontra pessoas que não são firmes, são ignorantes, são grosseiras, né? Ser firme não significa isso, né? Significa você falar com firmeza. E muitas vezes a gente lidar com adversidades, né? Por exemplo, teve uma situação uma coisa bem simples, que eu passei com uma aluna que ela discordou de uma coisa que eu disse, de um protocolo que eu disse, né? Algo que é um protocolo, não tem o que fazer. É isso aqui, é como você dizer que 2 mais 2 é 4 e ela questionou, né? Questionou, e eu expliquei 1, 2, 3, 4 mil vezes do porquê que era daquela maneira, né? Porque uma coisa é você dizer, não, é assim porque aí acabou. Não, isso não é resposta, né? Eu expliquei o porquê, e na verdade ela não se sentiu convencida. Quando foi ao final, ela ainda disse que acreditava que o pensamento dela era o que estava certo, e pronto, acabou. Mas aí é aquela coisa, né? A gente vai lá e fala que
se você achar que o seu pensamento é o certo, apenas quando você sai daqui. No momento que a gente é aluno, gente, a gente é um pouco dependente, digamos assim, né? Muitas vezes a gente se vê acobertado, né? Pelaquela pessoa que tem o poder de lhe dar a orientação correta. E essa pessoa, lá na empresa, que vai dar a orientação correta, no caso, são vocês, viu? Muita atenção com relação a isso. Então, vocês ainda estão acobertados. Quando a gente termina o curso, quando a gente sai, então a gente se vê no mundo sozinho, né? Se vê no mundo sozinho. Então, quando você tiver dúvida, o que é que você vai fazer, né? Com relação a isso. Então, quando a gente está na sala de aula, a gente se sente tanto acobertado pelo professor, por exemplo, que o professor ele tem esse poder de lhe orientar, de lhe ajudar, e você tem sempre a quem recorrer. Assim como também você precisa realizar as coisas que ele lhe solicita, né? Por exemplo, digamos que a gente fosse fazer uma prova e eu fizesse uma pergunta e essa aluna, ela respondesse da forma como ela acha, como ela disse, né? Da forma como ela acredita que as coisas são. Então, era uma coisa que, na verdade, não ia ser aceito. Então, tem esse outro lado também. Mas é interessante que o instrutor, ele tenha essa personalidade firme, né? Que transmita essa segurança. Ter um bom domínio de conteúdo, como a gente já comentou, né? Seja uma pessoa que saiba se comunicar. Isso a gente começou a disciplina já falando um pouco sobre comunicação, sobre como a comunicação ela acontece. E é muito interessante que a gente tenha isso muito claro na nossa cabeça, porque não é somente o que a gente fala, né? É como fala, como a gente se apresenta, como a gente gesticula, né? Como a gente move as sobrancelhas, como a gente fala, se gaguejou é isso, se não gaguejou é aquilo. Então, tem muita informação a ser passada só no momento em que a gente vai para frente, né? Inclusive, é uma coisa que eu já queria chamar a atenção de vocês para o dia 5, quando a gente for fazer a apresentação. Eu sei que vocês não vão estar na frente, literalmente, mas vocês vão estar com o microfone aberto e o momento de fala de vocês. Mas é muito importante que se valorize o respeito com relação à pessoa que está à frente. Eu sempre coloco muito isso, porque quem está na frente, ela está sujeita a muitos julgamentos, a muitas compreensões corretas ou equivocadas, porque infelizmente é impossível a gente desligar a nossa mente, né? Então, quando a gente se vê lá na frente e a gente não vê que os nossos colegas estão nos respeitando de que forma? Realmente fazendo silêncio, tendo atenção àquilo que está sendo falado. Eu peço até mais respeito e mais atenção ao colega do que até a mim própria. Porque quando eu estou aqui na frente, eu já sei, trabalho para isso, né? Mas aí quando o colega está aqui na frente, muitas vezes ele se sente um pouco sugestionado ou então exposto demais a determinadas situações. Outra coisa que o instrutor ele tem que ter essa noção é a forma como ele influencia as pessoas, né? A gente sempre coloca que o professor, o instrutor, o orientador, ele sempre é uma pessoa que tem capacidade de influenciar as pessoas que estão à sua volta. E a gente tem que ter isso muito claro, porque a gente pode acabar por uma ação correta ou errada, a gente influenciar de alguma forma as pessoas, né? Não é que a gente vai ter um comportamento, somente um comportamento X, mas dentro do nosso momento de trabalho, eu e vocês e eu,
a gente tem que ter noção, né, que existe essa influência. E criar um vínculo com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente cria um vínculo, a gente cria uma relação de confiança. E essa relação de confiança faz com que aquela pessoa que está assistindo, ela realmente queira estar ali, ela realmente participe. Ou seja, eu mostro que eu estou ali para prestar algum tipo de conhecimento, prestar uma orientação, mas que eu preciso de você, não é só você que precisa de mim. E o que muitas vezes se coloca é isso, não, você é quem precisa de mim, então você que corra atrás. Entre outras palavras. Sim, e com relação a essa influência, né, muitas vezes a gente precisa ter essa capacidade da gente fazer com que as pessoas aceitem algumas das nossas ideias, né? Quando a gente tem todos esses aspectos que eu falei, com relação à personalidade, com relação a criar um vínculo, a gente consegue vender as nossas ideias, ou seja, por exemplo, vamos fazer algum tipo de ação X ou Y e fazer com que as pessoas realmente se interessem. Porque, infelizmente, as ações, qualquer tipo de ação a ser realizada dentro de uma empresa, por exemplo, ela tem que ser bem aceita pelas pessoas. Ela não pode ser feita simplesmente porque tem que fazer e pronto, acabou-se. Ou então, achar que é algo realmente muito obrigação. A gente precisa saber fazer com que as pessoas entendam como é importante, né? E não só aceitem, como também entendam, queiram realmente participar. E isso a gente se vê de encontro muitas vezes de diversos problemas, né? Imagine aí uma coisa que não é bom, mas não é tão agradável. Imagine que vocês vão falar com os colaboradores, os empregados, e vocês vão dizer que após o expediente vai ter um momento de ginástica laboral, por exemplo, com os trabalhadores, né? Imagine como é que vocês vão convencer as pessoas após o trabalho, elas ficarem mais um tempo, mais alguns minutos, ao invés de irem para casa, elas ficarem mais alguns minutos para fazer esses exercícios. Como é que a gente vai conseguir fazer esse convencimento? Ah, professora, mas esse exercício da ginástica é muito bom, a ideia é muito boa. Em teoria, ela é maravilhosa. Mas quem é que quer ficar um pouquinho a mais? Quem é que não quer ir embora mais cedo para casa? Quem é que quer ficar mais tempo? Hein, gente? Repita aí, professor. Imagine aí se vocês vão chegar para os empregados de uma determinada empresa e vocês tiveram uma ideia maravilhosa. Convenceram o empregador a contratar um profissional que faça um momento de 20 minutos ou 10, enfim, que é uma ginástica laboral, é um tipo de exercício e que cada dia, aliás, digamos 3 vezes na semana. Aí vai ser algo muito bacana, porque vai relaxar os empregados após o trabalho, para eles irem para casa, não sei o quê. Mas aí é depois do trabalho. E a ideia é muito boa, porque é algo muito legal, muito relaxante. Mas como é que a gente vai conseguir ir à frente e dizer, olha, depois do trabalho, vocês vão ficar mais um pouquinho, vocês não vão para casa ainda, porque vocês vão participar 3 vezes por semana desse momento de exercício.
Só se disser que é hora extra. Pois é, a ideia é muito boa, né? Em teoria, a ideia do exercício, da ginástica. É muito boa, mas não fica não, professor. Não tem esse colaborador que fique, não. Só se disser, não, você, quando vier, se você passar das 5 horas, que é até o horário que a gente trabalha, aí diz é hora extra. Mas a empresa não vai querer ter dois gastos. O gasto com o funcionário, que vai vir da ginástica, e não vai querer pagar a hora. Então, por isso que bota no DDS de manhã, né? Pois é. Mas aí vamos pensar diferente agora. Aí vocês imaginem se a gente colocar dentro do turno de trabalho. Digamos, por exemplo, o trabalhador sai às 6. Aí às 5h45 vai ter esse momento da ginástica. E aí, vai dar certo? Agora? Eu acho que não dá, não. Gente, eu também acho que não dá não, sabe por quê? Porque o sentimento que vai gerar sempre é de que eu podia já ter ido embora. Justamente. Você já tá cansado, já você espera chegar a hora de você ir para casa. Tipo, eu já podia estar indo embora mais cedo, aproveitar esses minutinhos aí mais cedo, já dava para aproveitar alguma coisa, né? Imagina aí, eu chego 15 minutos mais cedo, já dá tempo eu tomar banho, jantar e assistir a aula da professora bem tranquilo. Então, assim, A não são ser, professora, que propostas. parasse às 4 horas da tarde e tivesse as atividades quase um exemplo, vamos dizer que encerra o expediente de 5 horas. Hum, Aí a gente chegava para os colaboradores e dizia, ó, hoje todo mundo vai encerrar às 4 horas, porque de 4 às 5 tem uma ginástica laboral. E explicava, né, o porquê, para tirar o estresse, o cansaço. hum, Poderia até que dê certo, né? é. Pronto. Você chegou agora onde eu queria chegar. É que realmente a proposta, ela às vezes não é, ela é muito boa, né? Em tese, em teoria, ela é muito boa. Mas aí também ela vai depender muito da forma como ela é apresentada. A forma como ela é apresentada. Agora também vai depender do público, né? Que tem. Porque, como eu disse, o instrutor, a pessoa que está à frente, a pessoa que vai fazer esse anúncio, né? Ela precisa ter um vínculo com essas pessoas, né? Um vínculo positivo, é claro. Então, ela vai conseguir vender essas ideias de uma forma mais positiva do que, no caso, se não existir esse vínculo. Mas, é claro, também não vai conseguir vender uma ideia ruim, né? Vai conseguir vender uma ideia boa, uma ideia interessante, uma ideia que dê para se fazer realmente esse ajuste aí, né? Mas aí essa pessoa, no caso, ela iria pensar como você está pensando aí, né? De fazer um ajuste maior, para que também seja um pouco mais vantajoso e as pessoas também se sintam realmente com essa vantagem. E não somente pense no ônus da coisa, porque na verdade o ônus não está existindo. Mas infelizmente a gente pensa muito sobre como a gente poderia sair melhor ainda naquela situação, que no caso seria sair mais cedo. Então, muitos, eles não vão pensar, não vão ter esse conhecimento para achar, avaliar que a ginástica ela vai ser um ganho. Na verdade, a maioria vai sentir uma perda. Vai sentir que poderia ou estar trabalhando ou poderia já estar indo para casa. Não vai se sentir, olha, a empresa está tirando aqui 15 minutos do meu trabalho e está me oferecendo uma coisa muito boa. Infelizmente é difícil as pessoas pensarem dessa forma, né? Mas isso tudo vai depender da forma como for passada, a forma que a pessoa vai apresentar essa ideia para realmente convencer as pessoas que estão. Estão entendendo? Então, a forma como a gente mostra, a forma como a gente apresenta,
Isso é muito importante, né? A forma como a gente se coloca diante daquela situação, né? Tem pessoas que têm capacidade de lhe dar uma notícia não muito positiva e ainda não receber toda a carga daquela pessoa que está ouvindo, infelizmente. Ei, professora, Oi, tem uns colegas meus aqui que tá dizendo que vai falar lá para adotar essa ginástica aí. e coisa boa, que bom. Estão gostando da ideia? Diga a eles que é depois do trabalho. Gostaram, gostaram. Tô convencendo eles aqui para ser após o trabalho. Após o trabalho. É uma ideia muito boa, porque quando você já vai voltar para casa mais relaxado, porque a ginástica, quando ela é pós, ela não é algo de exercício, da gente se matar para fazer exercício, é algo mais relaxante, algo mais calmo, entendeu? Aí já conseguiu a aprovação aí? Foi o que você disse para conseguir? Oi? Foi o que você fez para conseguir a aprovação aí? Não, porque eles estão aqui do meu lado, aqui escutando também. Só... Sim, 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 sim. Certo, entendi. Entendi. Então, e aí, os demais? Alguma opinião sobre a nossa situação? Yasmin barra Clara barra Thalita. Tá tudo certo. Tá tudo ótimo, maravilhoso. É isso aí. Vocês são ótimos. Minha gente, eu fiquei com a dúvida. Depois eu vou conversar com Elson se a gente vai ter um dia de aula presencial a mais. Que hoje não deveria ser presencial? Conversar com ele posteriormente. Depois dar uma palavrinha com ele. Minha gente, vocês já tem algum exemplo, alguma coisa para falar sobre alguém que vai à frente, conversar alguma coisa? Menos de mim, é claro. Não, ninguém? Nem Elícia? Micilene? Micilene, não ouvi sua voz hoje ainda. Não, professor. Ideia. Ai, Senhor Jesus. Minha gente, aí eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês têm dificuldade de falar em público? Sim. Eu tenho muito, fico me tremendo. E Também. Rapaz, eu nunca fiz um teste, não. Assim, eu chego e falo mesmo. Mas pra multidão de gente assim, nunca falei pra muita gente, não. Mas também eu acho que eu não tenho muita vergonha, não. Então vamos lá. Micilene sim, Yasmin sim, Daniel não. Ele por aqui, né, professor? É que eu falo demais. Eu acho que vocês não têm essa coisa de ter vergonha. E aí, quem mais? Eu tenho também. Demais. Botei eu também aí.
Ah, meu Deus do céu, assim vocês têm dificuldade. Mas é falar em público, é falar para pessoas estranhas ou pessoas conhecidas, que quando são várias pessoas juntas, ou é somente com estranhos? Desconhecido mesmo. Ixi, até os conhecidos? Até os conhecidos. Desconhecido. Eu Menos sou desconhecido. Menos com pessoas assim que eu convivo, mas de resto, Por exemplo, dá um exemplo aqui. É uma reunião de família. Insegurança de falar no geral, certo? É uma reunião de família. De estar lá, vovó, tio, tia, mãe, pai, irmãos, primos, lá, lá, lá. Aí você tá com vontade de falar uma coisa, né? Você tem uma vontade de falar. Você não fala ou você fala? eu falo. Falo é tudo na Falo. vida. Eu também Fala? falo, Eu porque já ligo o microfone. minha família é da cachorrada. Sim, certo. Agora eu vou colocar outra situação. Tem um grupo de amigos e alguns amigos de amigos, ou seja, umas 3, 4 pessoas que vocês não conhecem. Estão vendo pela primeira vez. Aí surge um assunto e você tem um posicionamento, você tem alguma coisa para falar. Você fala ou não? Eu não. Eu falo. Não, depende muito, assim. A não ser que eu pegue logo intimidade, mas eu não falo, não. Eu fico toda estranha. Mas vocês não têm uma coisa para falar? Mas eu fico na minha. Porque tem gente que logo de cara precisa ver que é besta. Não é melhor. Vou fazer outra situação. É um grupo de amigos. Tem amigos de amigos, pessoas que vocês não conhecem. Você tem que dar um aviso para todo mundo. Um aviso importante. Você vai falar ou não? Sim, né? Sim. Sim, todo mundo? Não. Se você não vai falar, como é que a pessoa vai. Eles vão saber do que vai acontecer, do aviso que você vai dar. Não sabe? Manda o WhatsApp, professora. É o quê? Manda o WhatsApp. Sim, manda um WhatsApp. Era nisso que eu queria chegar. Vocês vão procurar uma estratégia, alguma coisa, para que vocês não tenham o que falar. Ou seja, vai dizer a alguém, pedir para alguém falar, vai mandar no grupo do WhatsApp, enfim, vai procurar uma saída. E é isso aí mesmo? É isso, gente, que eu estou dizendo? Na verdade, não era para ser assim, não, mas no meu caso é. O que eu estou entendendo é isso que vocês vão fazer. Vocês vão procurar um meio de escapar dessa obrigação. Quem disse que falava, quer mudar a resposta? Não, falaria. Falaria mesmo, né? Certo. Vocês vão fazer alguma coisa. Diga, Felipe. Apertando sem querer. Vocês vão fazer algum tipo de evento lá no CETEP, né? Vocês vão precisar da colaboração das outras turmas. Aí vocês vão até a sala, vão de sala em sala, no caso, né? Para poder explicar como é que vai ser e em que eles vão poder colaborar. E aí?
Quem é que vai falar? Não. Professora, como é que eu não entendi aí? Por favor, repita. Certo. Vocês vão fazer algum evento lá no CETEP. E a turma, né, no caso. Aí vocês estão precisando da colaboração das outras turmas, turma de radiologia, de enfermagem, de eletrotécnica, as outras turmas de segurança do trabalho. Enfim, vocês vão passar de sala em sala, digamos que cada um vai para uma sala. Aí, para poder explicar como é que vai ser o evento, para poder explicar de que forma eles podem ajudar. Aí, vocês vão ou não? Pede, conta até 10 e pede uma oração bem forte e vai mesmo. Tem que ir. Vai, né? Só ia se fosse o jeito mesmo. Mas vai. Eu ia. Mas se tiver uma outra forma, Eu escolho a outra forma. Mas é porque eu acho que nesse caso aí não tem outra forma. não, mas aí Você se tiver uma outra WhatsApp. forma, Não, se tiver uma outra forma, sim, mas tipo assim, para sair de sala em sala para fazer o aviso, não tem como. Se de outra forma, tem que ser pessoalmente mesmo. então se tiver outra forma, vocês vão escolher outra forma. Se não tiver, vocês vão, né? A outra forma é o grupo do WhatsApp. Não, digamos, por exemplo, Missilene tem que ir para a turma de enfermagem, mas aí ela diz, não, Daniel, vai lá, você. Quem é que vai tentar fazer isso? Eu vou na hora. Daniel vai. Quem é que vai pedir a Daniel para ir na sala? Tem, gente, tem. Eu vou também. Felipe, é? Foi eu, sim. Felipe vai. Quem é que vai pedir a Felipe? Não, a Felipe vai ali na sala que eu tinha que ir. Eu vou, professor, acho que fica feio. Cada cá tem que fazer sua parte. Hum. Tô vendo que vocês não têm tanto medo, não, de falar em público, não. Professora, Hum. na verdade, na profissão, todos terão que falar, com vergonha ou não, porque a profissão da gente usa muita fala. Uhum. É isso que eu tô querendo descobrir aqui. Para quem for de Yasmin. Assim, eu me considero muito envergonhada. Eu sei, né, que vou ter que falar em qualquer profissão que eu for. Mas eu já tive experiências que eu tive que fazer isso aí, de ir nas salas para dar aviso. Quando e por incrível que pareça, eu fazia teatro. Mas eu morria de vergonha, não falava de jeito nenhum, eu não falava. Eu ia com o restante do grupo, mas eu não falava. Mas aí se for você que tiver que ir sozinha. Aí eu não sei como é que eu ia desenrolar, não. Mas ia. É, Tremendo as pernas aqui, outra colar. Mas ia. gaguejando. Enfim, eu me tento todinha quando eu vou falar. Ia ensaiar em casa, na frente do espelho. Eu tô rindo, gente, mas pelo jeito que vocês estão falando, certo? Mas, enfim. O nosso próximo assunto é sobre falar em público, certo? A gente vai ver algumas estratégias que a gente pode utilizar na hora da nossa fala, certo? E até, assim, uma forma da gente não é evitar falar, mas a gente tenha outras formas de lidar com essas situações
muitas vezes. Não é que a gente não vá falar, não é evitar, mas existem formas que a gente pode levar essas situações para que a gente se sinta um pouco mais confortável. E não só a gente se sinta mais confortável, como na hora que a gente for realmente, a gente se sinta mais confiante e, consequentemente, as pessoas que estão ouvindo sintam essa confiança, né? Sintam esse domínio desse assunto que a gente está tratando ali naquele momento. Porque vocês falaram para mim desde o começo que uma boa pessoa que está na frente fazendo uma fala é aquela pessoa que sabe do que está falando. Não é isso? Aí a gente já viu que existem outras coisas que vão fazer com que essa pessoa realmente seja um bom orientador, né? Que façam uma boa fala. Existem outros elementos. Mas aí, para quem tem dificuldade já de falar, né, em público, eu acredito que não seja muito a situação da maioria aqui. A maioria tem vergonha, mas fala, né? E existem algumas estratégias que têm condição de nos auxiliar para que a gente se saia melhor, né? E muitas vezes as pessoas elas não percebam um pouco o nosso nervosismo. Muitas vezes a gente está confiante no assunto, mas não está confiante em nós mesmos, né? Na nossa própria forma de passar esse assunto, certo? Então, assim, é algo que a gente precisa conversar bastante, porque, como o Felipe falou, a nossa profissão, ela exige muito que a gente fale e que a gente se coloque à frente das pessoas, né, numa forma de orientar e façam com que aquelas pessoas, elas criem um vínculo com a gente, possam compreender aquilo que a gente está passando, e possam nos respeitar, né, como profissionais. E isso é muito importante, porque quando a gente, como eu disse, sai do curso, né, saiu da escola e vai assumir o local de trabalho, por exemplo, a gente não tem mais aquelas pessoas em quem se apoiar. Então, assim, é a gente e a gente mesmo, né? Claro que tem um auxílio aqui, outro ali, né, que a gente liga para um professor, manda uma mensagem e consegue uma ajuda. Mas a gente precisa criar realmente essa postura de profissional. Tá certo? Então, é o seguinte, com relação, perguntar de novo, com relação ao trabalho, gente, alguma dúvida? Eu tenho todas, professora, que eu não sei nem onde é que eu tô nesse trabalho, na verdade. Deixa eu ver, Felipe, onde é que você está? Você está no grupo de Missilene, Kleber, Claudeone e Daniel. O tema do trabalho de vocês é ergonomia. Já aproveito que aqui na sala tem Claudeone está aqui, Daniel está aqui, Missilene está também, só está faltando Kleber. Repita aí, professora. O grupo? Não, que você estava falando de ergonomia aí agora, que eu estava no grupo, estava falando a respeito do trabalho. Que Felipe está querendo saber sobre os integrantes do grupo. E eu estou dizendo aí que é você, Missilene, Claudeone e Kleber. Então já aproveito e peço para Show. os integrantes me dar a missão aí, o que eu posso fazer aí. Show. Quando a gente desligar aqui, ó, já conversem, façam um grupo no WhatsApp, já começa a conversar aí. Porque já é para a próxima semana, ou já é quinta-feira. Ok? Mais alguém com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa com relação ao grupo, com relação ao trabalho? E a gente tá achando estranho, tem muita gente aí que não procurou. Não procurou saber de grupo nem de nada. Alguma coisa estranha. Falta de interesse. Será que é? É sim. Não acredito. Não creio.
João Vitor, Felipe me representou. João Acabou a Vitor, aula, professor? A aula acabou, tô falando agora do trabalho. João Vitor, você não tem grupo, vou colocar aqui você com Samila. Tá faltando mais 3 integrantes no grupo de vocês. Professora, lê essa última mensagem aí do texto. Gostei dessa última mensagem de texto. Que depois enviam um trabalho e vocês avaliam normal, né? Depois do prazo. Quem é que avalia? Aí vai ficar difícil, sabe, gente? Porque assim, como é que se diz? Vocês vão ter o trabalho e vão ter a prova. Assim, eu venho pensado nisso, né? Tenho pensado um pouco nisso. O trabalho é online, porém, Não, professor, eu acho que a pessoa quis dizer que a gente se esforça, faz o trabalho, e quem não tá nem aí depois é recompensado da mesma forma que quem se esforçou. vixe, mas vai ser ruim, porque quem não apresentar não vai ter nota. Aí E o vai certo é ter esse problema. mesmo. Quem se esforçar tem a nota melhor. E como eu disse, todo mundo tem que participar. No dia, todo mundo tem que falar. Se não falou, não tem nota. Felizmente. Professor, não quero ser chata, não. A gente tem que fazer o quê nesse trabalho? Vocês têm que elaborar uma apresentação no formato de DDS, como se fosse para os funcionários de uma empresa, sobre o assunto, né? Então, vocês vão pegar o assunto, vocês vão dividir, para que todo mundo tenha a sua hora de fala, e vão apresentar de uma forma Slide, oral. né, professor? E ao vivo, pode ser slide. Tá certo, professor. Obrigada. Sim, então quem não participar, gente, infelizmente não tem nota. E como eu estava dizendo, né, o trabalho é online, mas pelo que eu estou entendendo, muita gente não vai fazer, né? Aí, o que é que vai ser feito? Vai fazer a reposição, pelo que eu estou percebendo. Só que a prova é presencial. Tem muita gente também que não está indo para as aulas presenciais, que não está conseguindo ir para as aulas presenciais. Não vai fazer a prova, vai fazer a reposição. Aí eu pergunto, vai fazer a reposição para as duas avaliações? Não, não é a nota da prova, são duas notas diferentes. Professor, escuta aí. Como eu não posso fazer a prova presencial, como é que vai ficar meu caso? Você vai fazer a reposição no dia 11. O único jeito é fazer a reposição? Até onde eu sei, sim. Mas eu vou até levar esse questionamento para a Ellison, porque eu estou preocupada com isso que eu acabei de falar, a respeito de quem não vai fazer nada, não vai fazer o trabalho, não vai fazer a prova, não vai fazer nada, a recuperação. E vai fazer só a recuperação e pronto. Eu perdi esse último detalhe aí de reposição. Você pode explicar de novo, por favor, que minha situação é um pouco parecida com a do colega aí. É o seguinte, gente. A gente tem 8 dias de aula, né? 6 dias são de aula, efetivamente, né? Aula, atividade e tudo mais. Os 2 últimos dias, que no caso, deixa eu ver aqui quais são os dias. Sei que é o dia 7 e o dia 11. É de avaliação, certo? O dia 7 é uma avaliação, uma prova que vocês vão fazer do assunto normal, né? Como sempre tem. Essa prova, ela está marcada para ser presencial. Por quê? Porque nós estamos no ensino híbrido, ou seja, nós estamos no ensino, voltando ao ensino presencial. A prova está marcada para ser presencial. Então, até onde eu entendi, quem não for, não faz a prova.
Até onde eu entendi, posso estar errado. Mas o modelo ainda não é híbrido? Por ser É, híbrido, deveria ter a opção de fazer a prova para quem não pode ir. mas o híbrido quer dizer não que tenha totalmente as duas opções. É que tenha. Mas você pode estar certo. Eu só estou dizendo qual é o meu entendimento, tá certo? A prova ser presencial. Então, o que eles dizem do ensino híbrido quer dizer que tem aula presencial e tem aula online. Ou seja, tem os dois tipos. Mas, como eu falei, a prova está marcada para ser presencial. Aí, até onde eu entendi, eu nem queria estar falando sobre isso, porque, como eu disse, eu não. É a primeira turma que eu estou pegando nesse novo formato. Então, eu posso estar errado. Então, no dia 11, eu tenho uma avaliação que ela é chamada de segunda chamada e recuperação. Ou seja, quem não fez a prova, ela, no caso, vai fazer a segunda chamada no dia 11, que no caso é online, né? Então, vocês que vão perder a prova, vocês vão fazer online, no dia 11. Mas, como eu disse, eu vou perguntar a Ellison se por acaso a prova do dia 7 vocês vão poder fazer de forma online. Mas até onde eu entendi, não. Vocês vão fazer a segunda chamada. Aí é onde tá, porque toda vez que a prova for presencial, toda vez que for presencial, a gente vai ter que perder e fazer Então, nesse caso, a prova presencial é dia 7, né? Isso. Isso. Vou me esforçar para fazer essa prova dia 7. Se não der, espera a segunda chamada. Pois é. Se não, faz no dia 11 online, segunda chamada. Mas o que eu não quero é que vocês não façam a prova, não façam o trabalho. Certo? É isso que. Não estou falando vocês especificamente, vocês dois, não. Estou falando vocês, todo mundo da turma. Tá me entendendo? Não, eu tô na chuva para me molhar. Tô totalmente por dentro. Vou fazer prova e trabalho. Pois é. Mas aí eu vou falar, como eu disse, eu vou falar com o Ellison, porque eu posso estar errado. E digo a vocês na próxima aula. Ou então eu passo, digo no grupo, ou então eu passo para a Bruna e ela passa para vocês. No grupo de vocês. Escuta, esse trabalho melhor é passar quando para a mesmo, Bruna hein? e ela passa para o outro grupo. É dia 5. E a prova é segunda, é? A prova é no dia 7. Oxe, mudou? Dia 7 é uma quinta. Oi? Pra mim era segunda, tô ficando doida. Agora eu me Não, embananei todinho, professora. Esse trabalho é já esse de ergonomia, é isso? É. Ah, sim. Esse aí é para terça-feira, que é dia 5. E a prova, dia 7. Dia 7, que é uma quinta. Então, a gente tem aula segunda, tem aula na terça, que é o trabalho, tem aula na quinta, que é a prova, e posteriormente, no dia 11, que é a prova online. Segunda é presencial, né? Segunda, Sim. Pronto, agora presencial. entendi. Não, segunda-feira. Até aqui não, é. professor. É o quê? Segunda-feira, dia 5 ou é dia 4? Não, é dia 4. Segunda-feira, dia 4. Professor, e eu que estou perdendo essas aulas presenciais, como é que fica? Pois é. Até aqui está tudo bem, porque apesar da aula ser presencial, mas você tem condição de assistir ela online, certo? Ou então você assiste a aula gravada. Eu assisto todas, viu? Quero deixar claro.
Não, Charles, a prova não é na segunda, a prova é no dia 7, que é uma quinta-feira. Sim, então você assiste a aula gravada. Ok. Mas nós estamos nos encaminhando para o retorno totalmente presencial. Então, assim, o que a gente pede é que vocês comecem a se preparar para isso, porque isso vai acontecer, tá? Isso, é a apresentação. Pois no meu caso, eu vou ter que. No meu caso, eu vou ter que migrar pro EAD. Não vou ter como ir pro presencial. Porque, assim, o que a gente não quer, o que a gente quer é que vocês se preparem para isso. É claro, não vai ser dia para noite, a gente está evoluindo para isso. Mas o que a gente quer é que já começam a avisar, para não pegar ninguém de surpresa. Já ir avisando, vocês já irem se preparando, porque a gente acredita que um dia isso vai acontecer. Não sabe quando. O pior, professor, quando a gente trabalha fora, a gente fica ruim pra gente assistir aula presencial, entendeu? Sei. Eu sei. Eu estou entendendo, gente, mas é porque o curso que vocês fazem é um curso teoricamente presencial. A gente se viu nessa situação do online porque a situação da conjuntura do mundo foi essa, né? Mas a gente se encaminha para retorno do normal, que era antes. Agora, é claro, professora, e vai voltar ao que era antes, eu acredito que a gente nunca mais vai voltar ao que era antes. Mas a gente se encaminha para uma nova adaptação. Então, só o que a gente pede é que vocês comecem a ver essas possibilidades, entendeu? Para que não pegue de surpresa, até porque o MEC, né, ele autoriza o curso de uma forma X, né, por exemplo, ele autorizou que os cursos eles andassem dessa forma, mas posteriormente eles podem dizer que não. E isso não é uma questão do que o CETEP vá dizer ou não dizer. Quem vai dizer é o MEC. Se pode, se não pode. E a gente tem que obedecer. Pois é, agora é o novo normal, exatamente. A gente tá aí nessa. O foda é que luta. a festa de Macaíba botou 15 mil pessoas. Pra entender. Pois é. Pois é. Mas é isso aí. Porque a gente se encaminha para isso. Mas não sei se isso vai acontecer, se é hoje, se é amanhã, semana que vem, se é daqui a 2 anos. Isso aí só Deus sabe, na verdade. Nem a gente sabe, nem Fábio sabe, nem Alisson sabe. Ninguém sabe, mas a gente, infelizmente, tem que estar preparado para tudo. Assim como quando a gente se viu nessa situação do online. A gente teve que correr atrás, se adaptar. No início achou ruim, armaria, só vivia reclamando. E lá. E aí a gente se adaptou. Agora a gente vai se encaminhando aí para uma nova adaptação. E não vai ser as mil maravilhas, não. Vai ser difícil. Mas a gente vai se acostumar mais uma vez. E talvez não seja nem assim, como era antigamente. Vai ser de uma outra forma totalmente diferente do que é agora e do que era antes. A gente não sabe. Então, nem vamos botar a carroça na frente dos bois e nem vamos também deixar tudo para lá. Viu? Precisa ir se preparando. Se preparar para tudo, minha gente. Porque hoje em dia a gente tem que se preparar para tudo nessa vida. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Não, eu só queria que você botasse como é que você quer a formação do trabalho. Se tem número de slides, essas coisas assim Eu básicas. botei lá no grupo. Não tem número de slide, não. Só tem um tempo, que vocês têm no máximo 15 minutos.
Para todo mundo, viu? Para todo mundo que eu digo do grupo. Lembrando que todo mundo tem que falar, né? Todo mundo tem que participar da apresentação. Se não participar, não tem nota, não tem como dar nota. Tudo certo? De boa. No geral do grupo, as 5 pessoas têm que falar em 15 minutos. Você tem que ser 15 minutos? Não, até 15 minutos. Por hoje é só, professora? Por hoje é só não sei se a Yasmin entendeu tudo, porque parece que ela tem alguma outra dúvida, mas não perguntar. Eu entendi, sim. É Thalita que tá falando Você aí. não, mulher, a outra. E aí, Thalita? Como é? O grupo, Thalita, 15 minutos. Aí o outro grupo mais 15 minutos e assim vai caminhar. Ok? Minha gente, eu vou saber, vou tirar minhas dúvidas com a Ellison e passo para vocês a informação. Isso, ao todo. Não é individual, não. Cada um tem 15 minutos, não. O grupo tem 15 minutos. Então, tchau para vocês. Até segunda-feira, na nossa aula. Até então.